Eu senti o que é ser separado de Deus. Eu sabia que devia ter morrido na cela, em um ataque ou algo assim. E sabia que estava no inferno. Não sou muito bom artista, mas tentei desenhar aquilo. Sabia que era uma sessão do inferno para os mornos. Sabia que todos ali achavam que estavam salvos, como eu achava. Olhei pelo canto e ouvi alguém sendo torturado. Parecia um som doloroso. Me fez sentir pena. Eu literalmente coloquei a cabeça para baixo e gritei: Jesus! Eu nunca vou me esquecer. Conforme ela passava por cima deles, as pessoas soltavam gritos horríveis, agonizantes. Era um horror indescritível. Eu te imploro, eu te suplico, busque a Deus, porque ainda dá tempo de encontrá-lo. Continuar com este canal só está sendo possível, em grande parte, graças ao apoio dos nossos membros. Por isso, o agradecimento aos membros do canal vai para Liligon, Alarmetec Guarujá, Tiago Luz, Lady Lu, Silvia Padilha Frota, Luiz de Aquino do Examinando as Escrituras, Jonathan Augusto, Dilderson Assunção, Andando com Deus, Henrique César, Selma Martins, Margarida Almeida, Jardel Souza, Marielle Prates, Florzinha, Simone de Paula, Alexandro Claudino, Rodrigo de Irauê e Anélia. Deus abençoe grandemente vocês pelo apoio ao nosso trabalho. Eram 9 horas da noite. Fui para o meu quarto individual de solteiro e me deitei na cama. Eu me lembro que estava frio e que puxei a coberta por cima da minha cabeça. Eu conseguia ver a luz do corredor entrando pelo quadrado de vidro na janela da porta de aço. Então, puxei as cobertas por cima da cabeça e ainda assim via a luz passando pelos vãos. De repente, tudo ficou preto. Um preto completo, total. Em uma fração de segundo, pensei: será que houve um eclipse? Um apagão? Quero dizer, em um segundo eu estava ali, deitado de lado, do meu lado esquerdo, virado para a parede, e a minha cela estava atrás de mim. E instantaneamente eu já estava deitado da mesma forma, mas agora ponho a mão na frente do rosto e não vejo nada. Esfrego os olhos e também não vejo nada. Estava tudo escuro, tudo preto. E não só isso. Como não tinha mais cobertor nenhum, mesmo estando deitado da mesma forma, apoiei o cotovelo e sentei um pouco na mesma posição em que estava na minha cela na prisão. E em um segundo, de repente, eu estava nessa escuridão externa total. Essa escuridão era muito densa. Não sei como, mas de repente eu entendi. Meu Deus, eu estou no inferno. Isso é o inferno. Eu comecei a entrar em pânico. Tentei virar para onde ficaria a minha janela, procurando pela luz que vinha do corredor das celas atrás de mim. E foi quando eu tentei me virar, ainda deitado, que percebi que havia uma parede bem atrás de mim. Eu estava deitado em um chão frio. Sabe, eu cresci em uma igreja e sempre imaginei o inferno com fogo e tudo mais. Mas eu estava deitado em um chão frio, em uma cela minúscula. Comecei a surtar de vez. Não sei se eu estava falando com a boca ou só pensando, mas conseguia ouvir minha própria voz dizendo: Senhor, eu sou cristão. Senhor, deve haver algum engano. Eu estou no inferno. E logo que comecei a entrar em pânico, bem acima de mim, ainda deitado de lado, apoiado no cotovelo, uns 8, 9, talvez 10 metros de altura, vi 4 olhos se abrirem de repente. Um deles estava a cerca de 6 polegadas mais baixo que o outro. Esses olhos eram grandes, cor amarelo-laranja, e tinham algo como se fossem de urânio ou coisa parecida. Pareciam os olhos de uma criatura reptiliana gigante e maluca. Mesmo que eu só visse os olhos, eles não iluminavam nada na cela, nem mostravam o rosto ou qualquer outra coisa. Apenas os globos oculares abriam-se ali. Na hora, percebi que de alguma forma eu os havia acordado. E eu estava ali no chão dizendo: Senhor, eu sou cristão. O que aconteceu, Jesus? Eu estava gritando desesperado e esses olhos se abriram na escuridão. Eles estavam olhando para baixo, uns 4 pés acima do chão. Lembro que levantei os olhos para encará-los e os olhos pareciam estar focando em mim. Eles foram descendo cada vez mais e mais e mais. Cheguei até a pensar que, se estendesse a mão, poderia pegar o tornozelo ou o pé deles.
Eles estavam dentro da cela. Sabe, essas criaturas eram gigantes, seja lá o que eram, demônios ou outra coisa qualquer. Eu só conseguia ver os olhos delas. Levantei a outra mão e enfiei na boca porque os meus dentes estavam literalmente batendo de medo. E aqueles olhos continuaram descendo, cada vez mais focando em mim. Se ele tivesse apenas esticado o pé, me daria um chute, seja lá o que fosse aquela coisa. De repente, algo me agarra por trás. Sinto algo me envolver inteiro e me levantar diretamente para cima. Eu estava voando para trás pelo ar. Outra coisa, quando eu estava ali, não havia som algum, nenhuma atmosfera, nenhum ruído. Era como se eu estivesse em um vácuo. Essas criaturas nunca fizeram nenhum som, nenhuma emissão, nada. Eu só ouvia minha própria voz gritando na minha mente, ou talvez com a minha boca. Eu nunca vou saber ao certo. Eu não via nada, só a escuridão. Até aquele momento, a única coisa que eu tinha visto eram os olhos. Mas mesmo assim, eu sabia que eu estava em uma cela minúscula com aquelas coisas. E elas nem tinham espaço suficiente para deitar. Estavam em pé dentro daquela cela. Algo me agarrou e subimos direto através do teto. E de repente, eu estava a uns 100 metros de distância, voando para trás, sendo segurado por algo. Consegui sentir que aquela criatura estava me segurando, mas não estava me machucando. Algumas pessoas dizem que cheira enxofre no inferno, mas eu não senti cheiro nenhum. Só sabia que eu estava no inferno, debaixo da terra, e que estava profundamente enterrado sob a superfície. Porém, 20 segundos antes, eu estava na minha cela na prisão. Enfim, estávamos voando pelo ar, e eu vejo de onde acabei de sair. De alguma forma, tudo é negro, mas consigo ver esse retângulo, uma prisão, que se estende tão longe quanto a vista alcança. Vejo mais longe e percebo que é como se tivesse a 4 andares de altura. Tinha um visual negro, medieval, algo assim. Eu sabia que era de lá que eu havia acabado de sair. Havia enormes degraus de pedra na frente, indo até o 2º andar, mas seguimos voando para longe dali. Depois disso, eu já não conseguia ver mais nada, só sentia essa coisa me segurando. Depois, ela me solta e eu caio em algum lugar no chão. Dou uma volta completa, olho para todos os lados e não vejo nada. Absolutamente nada. Toda a minha vida passa diante dos meus olhos e eu começo a dizer mentalmente: Senhor, eu testemunhei Cristo quando criança. Fui à igreja não sei quantas vezes, domingo de manhã, domingo à noite, quarta à noite. Senhor, eu estudei em uma escola cristã até a 7ª série. Lembro de ganhar uma fita por decorar mais versículos bíblicos na escola dominical. Tudo isso passava pela minha cabeça. Toda a minha vida estava diante de mim. Pensei nos meus pais, nos meus irmãos e que eu nunca mais os veria novamente. Você acha que sabe como é sentir a eternidade mentalmente? Mas não. Eu senti o que é ser separado de Deus. Eu sabia que devia ter morrido na cela, em um ataque ou algo assim. E sabia que estava no inferno. E sabia que nunca mais teria outra chance. Os meus sentidos estavam super aguçados. De repente, enquanto eu surtava de novo, aquela coisa me agarrou por trás novamente. Senti como se me levantasse a uns 15 metros do chão. E nós começamos a seguir para frente. Lá no horizonte, vejo uma pequena luz brilhando. É como se fosse uma galáxia no meio da escuridão. E nós estávamos voando em direção a ela. Eu estou deixando alguns detalhes de fora, porque estou tentando contar essa experiência rápido. Essa não é bem a minha praia, sabe? Fazer esses tipos de coisa. Mas eu vi aquele brilho de luz e nós estávamos voando em direção a ele. O tempo todo eu gritava como nunca gritei na vida. Deus, por favor, Jesus, Jesus, eu sou salvo. Eu não parava de clamar por ele. E quanto mais eu falava sobre as coisas boas que fiz, mais forte era o aperto em mim e mais rápido nós íamos. Chegou a um ponto em que eu podia sentir como se estivesse sendo sacudido, balançado. Eu ainda não entendia direito. Aquela coisa branca que eu via ao longe foi ficando maior conforme nos aproximávamos. Não sou muito bom artista, mas
Tentei desenhar aquilo. A câmera mostra tudo invertido, mas era assim conforme íamos chegando. Resumindo a história, eu vi como se fosse uma parede imensa e infinita a quilômetros de distância. O céu parecia ter uns 120 metros de altura, com nuvens escuras. No centro havia um poste gigante, tão grande que faria uma sequoia parecer um palito de dente, e tinha um colar de aço em sua base. De repente, comecei a ouvir correntes, como nunca tinha ouvido antes. Sons de correntes por toda parte. Enquanto voávamos, íamos subindo mais alto que elas. Eu conseguia ver centenas de milhares de pessoas. Todas pareciam estar sem sangue, pálidas, murchas como zumbis, brancas como papel. Mas mesmo assim, eu conseguia identificar os negros, chineses e brancos. Eu conseguia reconhecer isso. Conforme íamos nos aproximando, bem, eu não consigo descrever o som que aquelas pessoas faziam, mas era como se estivessem tentando gritar com a língua cortada ou algo assim. Era simplesmente aterrorizante. E eu gritava, Jesus! E nós estávamos descendo cada vez mais e chegando às bordas externas e daquelas pessoas. E então eu vi a uns 10 pés à frente que tinha um cara branco e um índio. É como se uma mão invisível ou uma força tivesse separado os dois. E percebi que todo mundo estava acorrentado junto a esse poste gigante e que todos estavam andando em círculos no sentido anti-horário. Eu conseguia ouvir aquele ranger de centenas de milhares de pessoas andando ao mesmo tempo. Todos gritavam e murmuravam. Eu era o único gritando por Jesus. Eles não tinham esperança nenhuma, só diziam, ah, ah. De repente, algo afastou as pessoas da borda do cara branco, que era um pouco mais alto do que eu, e do índio. O índio não era um índio moderno, mas parecia mais com um índio de uns 500 anos atrás ou algo assim. Eles estavam tão apertados uns contra os outros como se fossem sardinhas. Mesmo que estivessem nus, você não via suas partes íntimas nem nada do tipo. A pele de todos era cinza, muito cinza. Eu vi algumas crianças mais velhas também. Eu vi de tudo, e todos andavam na mesma direção, em círculo. Esses dois homens foram separados, e eu sabia que aquela força ainda me segurava e estava me colocando devagar para dentro daquilo para ser acorrentado com eles. O que eu não contei antes foi que, antes de chegar lá, quando eu estava me aproximando, eu vi uma coisa ali. Ela era a única coisa colorida naquele lugar. Dava para ver que estava presa ou amarrada no topo desse poste imenso. E quando cheguei à borda externa e eles separaram os dois caras para me encaixar ali, qualquer que fosse aquela coisa, ela veio direto para mim. Nenhum dos dois prisioneiros percebeu, mas ela voou direto para mim. E quando chegou, eu estava a uns 10 pés acima de todos. Conforme ela vinha, as pessoas só faziam assustadas com ela. Ela parou bem acima, a uns 10 pés de distância de mim. Ela estava presa a este poste. Não tinha rosto nem nada. Parecia um monte de espaguete se mexendo para todo lado. Era meio azul claro, meio pálida. Parecia bilhões de cobras rastejando juntas. Quando ela chegou, era do tamanho de um carro, enorme. E todas as pessoas tentavam se afastar. Eu olhava para eles e olhava para ela pensando, o que ela está fazendo com eles? E eles gritavam de um jeito que você nunca imaginaria. Um som que faria você pensar que estão sendo esfolados vivos ou queimados até virarem bifes. Era horrível e eu só ficava ali, pairando. E então, essa coisa começa a me empurrar para dentro do lugar que a força invisível abriu entre o índio e o homem branco. Fiquei tão perto que poderia ter estendido a mão e tocado no ombro dele. Nenhum dos dois olhou para mim. Parecia que a única coisa que reparou em mim foi essa criatura que tinha vindo até mim. Ela ficou ali pairando, me observando, sem cara nenhuma. Mas eu sabia que ela tinha vindo por minha causa. E o ser que me segurava estava me colocando lentamente no meu lugar. As correntes já estavam vindo, subindo como cobras, prontas para me pegar. Eu lembro que levantei as mãos e gritei, Jesus! E quando eu disse, Deus, por favor, me perdoe, pois eu sou pecador. Levantei as mãos e reparei que pela primeira vez durante toda essa experiência,
Eu via o meu corpo. Minhas mãos, meus antebraços estavam cinzentos, da cor das cinzas, exceto os polegares. A área em volta deles ainda parecia pele normal, meio rosa. Levantei as mãos e disse: Deus, me perdoe, por favor, me perdoe, eu sei que sou pecador. E no instante em que falei isso, bum, a força que me segurava me soltou. Porém, eu só voltei uns 30 centímetros. Eu não conseguia ir mais longe. Era como se houvesse outra força me impedindo. Então eu comecei a correr, mesmo com todos andando em círculo, acorrentados. Enquanto eu corria ao lado deles, o grupo pareceu ser tão grande que dava a impressão de estarmos em uma linha reta. Eu corria e via as pessoas. Vi uma criança à minha frente ser chutada para fora da fila e sugada de volta, como se fosse uma moenda de carne. Meu Deus, aquilo foi horrível demais. E eu gritava: Deus, por favor, que isso seja apenas um sonho. Por favor, que isso seja apenas um sonho. Eu sabia que não era. Sabia que era uma sessão do inferno para os mornos. Sabia que todos ali achavam que estavam salvos, como eu achava. Então eu continuei correndo, correndo e correndo. Conseguia sentir meus pés numa superfície mais alta, como se fosse um asfalto preto, uma pedra ou qualquer outra coisa. Eu corria cada vez mais para fora da escuridão. Eu estou pulando muitas coisas porque estou tentando contar isso rápido. Mas então eu cheguei a um lugar. Comecei a sentir, tocar e senti o canto de alguma ruína. Olhei pelo canto e ouvi alguém sendo torturado. Parecia um som doloroso. Me fez sentir pena. Eu literalmente coloquei a cabeça para baixo e gritei: Jesus! Ergui os olhos e vi uma porta arqueada, acho que uns 30 metros de altura, parecendo uma entrada de um castelo medieval ou algo assim. Então pensei: como na Terra alguém conseguiria abrir uma porta tão grande? E saindo dela havia como que uma estrutura de pedra, ruínas talvez, como se tivesse sido uma marquise ou algo do tipo. Sentado lá em cima, nesse penhasco de rocha que saía da parede, estava um demônio gigante. Ele parecia um homem branco, com cabelos encaracolados castanhos. Esqueci de dizer que quando aquela coisa que pairava ali me olhando, aquela coisa que parecia um espaguete, bem, quando o anjo, ou seja lá que ser fosse, me largou e eu fui para trás, aquela coisa disparou para o centro da multidão, das centenas de milhares de pessoas que estavam lá. Eu nunca vou me esquecer. Conforme ela passava por cima deles, as pessoas soltavam gritos horríveis, agonizantes. Era um horror indescritível. Eu nem tento imitar porque seria ridículo tentar fingir que sei reproduzir um som tão terrível assim. Nada na Terra se compara com aquilo. E eu sabia que eu era aquela pessoa, um dos 2 homens da Bíblia que oravam, da passagem do pecador e do publicano. Eu sempre imaginei que eu não fosse como aquele cara, como o publicano, mas não. Ele era um cara que ia à igreja, pagava os seus dízimos, fazia boas obras, mas tudo o que ele dizia era: eu não sou como ele. E basicamente era como eu estava orando na prisão. Eu não sou um criminoso violento. Se vendo drogas, não engano ninguém ou misturo com veneno. Coisas bobas. Mas somos todos pecadores. Todos nós. Não importa quem você é ou a qual igreja frequenta, todos somos pecadores. E se você não se enxerga assim, se não entende que Deus é tão santo, tão justo, que até nossas próprias justiças são como trapos sujos, se você acha que está bem só por ir à igreja e não ser muito ruim, pense de novo. Você precisa entender que você é uma pessoa horrível. Nós somos todos horríveis e precisamos nos ajoelhar diante de Deus, entregar nossas vidas e morrer para a nossa carne diariamente. É isso que é ser salvo. Cristo morreu pelos nossos pecados. Não leve a graça de Deus de forma superficial. E bem, quando voltei, algo me agarrou de novo. Eu estou pulando muitas partes, mas aquilo me levantou rápido. E eu pensei: meu Deus! E então, quando subimos além daquela porta, eu olhei para baixo e vi aquele cara gritando. As pessoas sempre falam das asas de anjo com penas, mas não era nada disso. Era como asas de pele, grandes asas pretas,
mais parecidas com as de um morcego do que qualquer outra coisa que você vê nas imagens religiosas. Esse cara parecia um homem branco, mas eu via suas costas e sua jugular. Ele gritava e olhava para cima, e de repente eu vejo raízes de árvores na terra. Me levantei na minha cela e eram 3 horas da manhã. Quando me sentei, eu estava tendo uma convulsão. Eu não conseguia respirar. Eu estava tentando dizer, Jesus! Os meus pés, as pernas, tudo tremia. Era como se eu tivesse morrido, porque eu estava completamente encharcado de suor, todo molhado. Então, um policial, um agente penitenciário, passou por ali uns 15 minutos depois. Lembro que eu estava olhando para a luz do corredor. Aquela luz fraca da noite entrava pela minha porta de vidro e eu não queria tirar os olhos dela, porque eu estava com muito medo. Eu nunca tinha sentido tanto medo na minha vida. O policial passou, iluminou com a lanterna e seguiu em frente. Depois ele voltou, se virou e me perguntou: "Você está bem? Teve um pesadelo ou algo assim?" E eu nem consegui responder. Ele foi embora, mas eu estava todo molhado de suor. Assim que pude, caí no chão e supliquei a Deus por perdão. E eu te imploro, suplique a Deus por perdão. Não pense que você está bem só porque não é um estuprador ou um assassino, ou porque não é como eles. Por favor, eu te peço, não pense assim. 2 meses depois, eu tive outra visão. Eu estava totalmente acordado. Aquilo foi insano, mas eu acordei no lado de uma montanha e soube que era o céu. Vi minha bisavó com quem morei. Mas essa é uma outra história, uma história inteira à parte. Mas posso lhe dizer uma coisa, volte-se para Deus. Nada aqui vale a pena. Nada na terra vale a pena. O inferno é real. Eu sabia que cada uma daquelas pessoas achavam que não eram más. Elas achavam que estavam bem. Eu te imploro, eu te suplico, busque a Deus, porque ainda dá tempo de encontrá-lo. Que Deus abençoe você. Obrigado por assistir até aqui. Gostou do vídeo? Na tela estão algumas recomendações de vídeos similares que com certeza você vai gostar. Acesse também as nossas playlists para maratonar mais conteúdos como esse. Não deixe de se inscrever no canal e de deixar o like. Até o próximo vídeo.